Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Abram comigo as vossas Bíblias no Antigo Testamento, livro do profeta Amós, capítulo de número 3, versículo de número 3. Cai a chuva lá fora, mas tem chuva de vitória para nós aqui hoje, irmãos. Que Deus abençoe ao Valtinho, ao Marcelo, ao Valdinei, Renan, Robson, a toda a liderança da Umadina, que confiou para que eu estivesse aqui nesse encerramento desse congresso. E confesso, Leandro, que esse congresso tem sido uma bênção. Sexta e sábado eu saí daqui impactado pela glória de Deus. E eu creio que hoje não será diferente. Que Deus abençoe nossos pastores, pastor William, pastora Vasti, que com certeza apoiaram essa escolha. Amós capítulo 3, versículo 3. Todos encontraram, irmãos? Está escrito: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amém, meus irmãos? Este é o texto que o Espírito de Deus, Ele ministrou ao meu coração, desde o dia que me foi feito o convite. Essa palavra, ela ardeu de forma especial e sobrenatural. Quando eu vi esse tema deste 10º aniversário da União das Mocidades, que fala sobre união, sobre unidade, e o que torna, irmão, uma igreja vencedora é a unidade. Uma igreja que não é unida, ela não triunfa. Uma igreja que não é unida, um povo que não é unido, ele não prospera. E quando nós olhamos o livro do profeta Amós, nós vemos um brado à realidade da igreja contemporânea. É um livro que deveria ser lido com mais frequência nos dias atuais, pois o seu escrito trata-se de uma injustiça social e de um drama vivido espiritualmente, no âmbito espiritual, devido a uma religião formal na época, que seguia ritos sagrados, mas não se praticava naquilo que se cria. Não existia uma conexão entre a religião e a vida, ou seja, tudo aquilo que era adorado, tudo aquilo que era prestado homenagem ou culto, era resumido em 4 paredes, não era levado e aplicado para o cotidiano, para uma vida constante diante do Senhor. E Amós, ele se levanta para denunciar essa religião, de pessoas que praticavam simplesmente por gostar, ou porque era legal ter uma religião. No entanto, essas práticas não estavam de acordo com os preceitos de Deus. Amós, irmãos, ele é o primeiro profeta literário, pois é o primeiro escrito profético. Quando nós olhamos para a biografia de Amós, nós vemos um homem simples, um humilde pastor de ovelhas. Ele vivia próximo de Jerusalém, no Reino Sul. E ele já carregava um peso no seu nome. O seu nome tem por significado aquele que carrega um fardo. Vale, irmãos, observar e salientar algo, que Amós, ele emana de uma classe pobre. Ele não era sacerdote, ele não era filho de sacerdote. Amós, ele não era profeta, mas também não era filho de profeta. Amós, ele não estava numa escola de profeta aprendendo a profetizar.
Amós, ele não estava no meio daqueles que eram considerados os poderosos da terra, mas mesmo na sua simplicidade, os olhos do Senhor enxergou Amós e levantou ele como profeta para denunciar, para se levantar como homem de Deus, como ministro do Senhor, para acertar aquilo que estava fora do lugar. Ele vem para denunciar as práticas vis, social e espiritual. Nós observamos o contexto histórico e nós vemos Israel e Judá vivendo o seu melhor momento político e o seu melhor momento financeiro. A expansão do reino estava sendo instaurada. E lá no segundo livro dos reis de Israel, capítulo 14, versículo 15, se levanta Jonas, filho de Amitai, e profetiza para Jeroboão II a respeito de novas conquistas, da expansão das terras. Jeroboão, ele toma posse daquela palavra, e a palavra do Senhor vem até Jonas, filho de Amitai, Jonas o profeta, dizendo para que Jonas vá lá a Nínive, capital da Síria, e prega juízo contra ela, porque o pecado, porque as coisas que eram praticadas de forma ilícita, tinha chegado com cheiro desagradável às narinas do Senhor. A primeiro momento, e nós conhecemos a história, o profeta Jonas, irmãos, ele fica temeroso, porque quem era a Síria, quem eram os ninivitas, eles eram homens truculentos, eles eram assassinos. A história vai nos dizer que eles passavam em cima de pessoas com rodas de ferro, eles assolavam pessoas vivas, e a nossos olhos, a primeiro momento, é muito fácil olhar para Jonas e dizer: aquele homem era um covarde, ele se acovardou diante de uma ordenança do Senhor. Aquele homem se encontra agora dentro do ventre de um grande peixe, mas na angústia dele, ele clamou ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor dele, o Senhor ouviu a oração dele, ele resolveu obedecer ao Senhor, ele fez aquilo que o Senhor queria, e a Bíblia diz que todos da cidade se converteram ao Senhor. Um dos maiores avivamentos da história. Uma nação, a capital da Síria, se converte ao Senhor. E como resultado disso, Jeroboão, ele conquista as terras. E devido a essas conquistas, irmãos, todo o poder vindo sobre Israel, sobre Judá, os homens, eles começaram a ficar soberbos. Começou a ter uma diferença de classes sociais, uma exploração daqueles que eram pobres, aqueles que tinham uma renda mais baixa. Os poderosos começavam a abusar de impostos, começavam a abusar, e o povo cada vez mais padecendo. E se levanta o profeta Amós, ele sai do reino sul, direção a Israel, para profetizar as verdades do Senhor. E a palavra que Amós traz, irmãos, não era uma palavra agradável aos olhos, não. Ele traz uma mensagem de conserto, ele traz uma mensagem de arrependimento. A mensagem que o profeta Amós, ele traz, não era para trazer destruição ao povo, não. A mensagem que o profeta Amós, ele traz, é para chamar o povo, para que pudesse voltar à presença do Espírito, a presença do Senhor Deus. O povo tinha se corrompido, pastora, tinha altares, a idolatria estava em Israel. Jeroboão, ele faz bezerro de ouro e começa a adorar. O povo já estava desviado do foco, o povo já não queria mais saber de adorar a Deus, o povo já não tinha mais prazer, o povo já não tinha mais compaixão, eles pensavam no seu próprio
prazer, eles pensavam no seu próprio benefício. E Amós, ele se levanta, ele chega no meio da nação, ele chega aos poderosos da terra, e no capítulo de número 3, no versículo 3, ele traz a maior verdade a ser dita: andarão porventura dois se não estiverem de acordo? Amós, ele vem falando sobre um jugo desigual. E o que seria jugo desigual? Para aqueles que já viveram no interior, antigamente, quando ia arar a terra, era colocado um jugo sobre os bois, Leandro. E os bois, eles puxavam o impedimento agrícola para arar a terra, para quebrar a terra que estava dura. E se um boi fosse maior que o outro, não existia a possibilidade de produzir, não existia a possibilidade de arar a terra. Havia o desequilíbrio, não tinha a mesma posição, o mesmo peso e o mesmo tamanho. E nós aprendemos diante disso, irmãos, que quando não existe a mesma visão, quando não existe concordância, quando não existe o mesmo propósito, nós não conseguimos produzir nada na nossa vida. A desunião, as coisas que são diferentes, que não têm o mesmo peso na balança, elas trazem consequências ruins para a nossa vida. E nós olhamos isso biblicamente, quando nós vemos que o reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. O reino dividido contra si mesmo, ele não prospera, ele não vai para frente. Nós observamos e podemos fazer uma aplicação a uma coisa simples, a um casamento, irmãos. Se o casal, mesmo sendo diferente, criado diferente, em famílias diferentes, com culturas diferentes, mas se tiver o mesmo propósito, se tiver o mesmo objetivo, vai para frente. Deus abençoa, Deus vai prosperar, Deus faz crescer, Deus faz frutificar. Mas quando há desunião, não prossegue, irmãos, não tem futuro, não vai para frente. Quando não existe a concordância, não existe a aprovação de Deus. E esses são os males causados pela falta de união. E hoje nós estamos diante de um tema que fala que o amor de Deus nos uniu. E quando nós falamos de união biblicamente, nós falamos de coisas grandes do Senhor. E a primeira referência que eu trago aqui sobre os benefícios da unidade, os benefícios da união, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. A Bíblia vai dizer que sacerdotes e levitas, ele vestido de linho fino, eles pegam instrumentos musicais, eles pegam trombetas, e de forma uníssona eles começam a adorar ao Senhor. De forma única eles começam a engrandecer a Deus e dizer: Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Quando Deus olha para aquilo, irmão, na inauguração do templo de Salomão, aquela adoração de forma uníssona, aquela adoração com o mesmo propósito, quando chega diante do trono do Senhor, Deus se agrada, Deus recebe a adoração do povo, Deus recebe o louvor de sacerdotes. E a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor desceu na casa. Uma nuvem de glória entrou no templo, a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar em pé para ministrar, de tão grande que era a glória do Senhor. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, em tempos diferentes, mas aproximadamente 120 pessoas, elas estavam reunidas no cenáculo, no mesmo propósito,
no mesmo objetivo, no mesmo foco, adorando ao Senhor e buscando a presença do Senhor. E a Bíblia diz que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa e que estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quando se tem unidade, não é um nem outro, todos são cheios do Espírito Santo. Quando tem comunhão, Deus desce na terra, Deus enche a casa. E quando Deus desce na casa, Deus entra na casa. Deus, Ele começa a trabalhar e começa a visitar o teu povo. Ele começa a trazer restauração, Ele começa a renovar, Ele começa a trazer cura onde havia enfermidade, Ele começa a trazer alegria onde havia tristeza. Quando se tem unidade, a glória de Deus é derramada. Quando se tem unidade, o louvor é recebido por Deus. Quando se tem mesmo propósito, Deus se agrada. Deus, Ele faz prosperar. Mocidade, quando se tem propósito, quando se tem comunhão, Deus visita. Deus, Ele faz promessas. Deus, Ele cumpre com as promessas feitas. Mas é preciso ter unidade. É preciso viver isso. Que o amor de Deus, Ele nos une. O amor de Deus nos uniu. E eu tenho um princípio baseado na Bíblia, irmão. A nossa falta de comunhão com Deus, ela gera a falta de comunhão com o nosso próximo. Preste atenção. A falta de comunhão com Deus, ela gera a falta de comunhão com o nosso próximo. Quando você não gosta de alguém, é porque você não está bem com Deus. E a Bíblia, ela vai nos dizer lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 2, do 9 ao 11 de 1 João. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A falta de comunhão com Deus gera falta de comunhão com o nosso próximo. Quando nós não oramos a Deus, dificilmente nós oramos pelo nosso próximo. Quando nós não estamos bem com Deus, dificilmente nós ficamos bem com o nosso próximo. E quando nós observamos o contexto bíblico, que a guerra entre os homens começou quando o homem perdeu a comunhão com Deus. O homem estava no jardim, cercado de privilégios. Deus todos os dias, ao fim da tarde, descia no jardim, a viração do dia, para falar com Adão. Um diálogo era estabelecido. E eu fico imaginando Deus perguntando para Adão: Adão, como foi seu dia? Como você passou hoje, Adão? Foi tudo bem? Foi tudo em ordem? E ele disse: sim, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Só que as escolhas de Adão o levaram à ruína, irmãos. As escolhas de Adão fez com que ele perdesse todo o privilégio,
que o homem tinha sobre a terra. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Depois da queda, Caim mata Abel. Se levanta reino contra reino, nação contra nação, sangue sendo derramado, disputas por terras, disputas por poder, diferenças sociais, o pobre empobrecendo a cada dia mais, fome, miséria, tristeza, raízes de amargura, ódio sendo semeado. E vem a palavra de Deus para o povo de Israel dizendo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. No texto original não está dizendo andarão, de andar, de caminhar junto. Está dizendo serão guiados. Posso trazer de volta, Deus falando, duas pessoas que não estão de acordo? Eu posso trabalhar, Deus falava com Israel, em reino dividido. Eu posso trabalhar em meio de discórdia. Essa era a mensagem de Amós para o povo. E o povo tapava os ouvidos e não queriam ouvir a mensagem do Senhor. Mas nessa noite eu venho aqui hoje como profeta de Deus para profetizar sobre a tua vida. Aonde há desunião, Deus vai trazer a unidade. O Espírito de Deus, Ele ministra ao meu coração nesta noite, que há hoje aqui um divisor de águas, pastor Luiz. Alasonde que anjo herganagai. Essa noite eu venho aqui como ministro de Deus profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Deus, Ele está querendo te guiar por novos caminhos. Deus, Ele está te chamando hoje para que você volte para o centro da vontade do Senhor. Deus, Ele está te convidando hoje. O Espírito de Deus te chama hoje para que você volte ao jardim, para que você volte à presença do Senhor, para que você volte a praticar as primeiras obras, para que você volte a ter unidade com seu irmão. Serão guiados um povo que não se ama, e as consequências para Israel, irmão, por não ouvir a palavra do Senhor. No capítulo 1 do livro do profeta Amós, você pode observar que a sua profecia ela veio 2 anos antes de um grande terremoto que teve sobre Israel. Consequência porque o povo não ouviu a voz do Senhor. O reino se desfez. Israel saiu do mapa, irmãos. Judá foi destruído, só sobrou a capital Jerusalém. Porque eles não ouviram a voz do Senhor teu Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor Ele não faz nada sem antes avisar os seus profetas. E Deus Ele está falando hoje que é dia de voltar para o jardim. A noite hoje é propícia para voltar a praticar as primeiras obras, a voltar à presença do Senhor na essência da adoração. Hoje é a noite, irmãos, da gente olhar para trás, mas não para retroceder. Hoje é a noite que Deus preparou, meu irmão, para você olhar para trás e ver tudo que Deus já fez por você. E hoje o lugar que você está, aonde você está, qual é o lugar que vocês firmaram as suas estacas, aonde estão firmados os vossos pés. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele me convida e te convida. É noite de voltar para o jardim. É noite de voltar para a presença do Senhor. É dia de festa, irmãos. É encerramento de congresso. E nós sabemos que sexta, sábado e domingo é vitória. Mas a segunda-feira ela nos espera, irmãos.
acabam-se os ensaios, acabam-se as consagrações, o jejum passou, e se não tiver no jardim, a luta fica travada. Hoje eu venho aqui, irmãos, não para falar aquilo que é gostoso de se ouvir no encerramento, mas eu venho aqui hoje para ministrar uma verdade de Deus sobre a tua vida. Está na hora de estar na presença do Espírito de Deus, no centro da vontade do Senhor. Está na hora da gente parar de viver momentos e começar a viver uma realidade de uma vida constante diante da presença do Senhor, uma vida de jejum constante diante da presença do Senhor. Ao não ser que a escolha seja, pastores, vamos fazer com que seja que nem todo ano é. Muitos anos com vocês, e vocês concordam comigo que depois do congresso é só vitória. O Valtinho tem que clamar, escola bíblica dominical. Toda a igreja, quando vive festa, é maravilhoso. Mas hoje Deus quer você de volta para o jardim da adoração, irmãos. Alassei shomondaravassai. Deus hoje quer você como adorador, irmão, não de ocasião e não de momentos, mas um adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Deus, Ele quer hoje você, não só pela metade, não só porque hoje é festa, não. Deus, Ele quer você hoje por inteiro, porque Ele te escolheu. Como foi dito ontem, Ele te amou primeiro e te chamou para uma grande obra sobre a terra. Mas é tempo de despertar, irmão. É tempo da igreja acordar. Se vê que está errado, pare. É tempo da gente ajudar. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. É tempo da gente ter mesmo propósito, irmãos. É tempo da gente orar com unidade. Porque quando Pedro estava preso, a igreja dobrou o joelho e começou a orar em unidade. Deus visitou Pedro na prisão, o anjo foi lá, Pedro foi liberto e o nome do Senhor foi glorificado. A igreja, quando se une para orar, Deus brada na terra, irmãos. Deus dá vitória, Deus cura, Deus ressuscita, Deus faz milagres, Deus faz proezas. Quer uma prova disso? Todas as vezes que a pastora falou aqui, irmãos, vamos orar, fechar o corredor. Eu me lembro no dia que orou pelo irmão Elzo aqui. E na outra semana ele apareceu. Depois de um AVC, está aí, irmãos. E chegou no culto melhor que eu, Leandro. Só faltou correr, pastora. Porque a igreja orou no mesmo propósito, em unidade, em comunhão, e a oração chegou até o trono do Senhor, e Deus respondeu a oração da igreja. Deus respondeu a oração da igreja. A Bíblia diz, irmãos, comunicai aos santos as vossas necessidades. E às vezes a gente se esconde, e não conta para ninguém, pastor, os problemas. Às vezes por vergonha. Mas é bom compartilhar, irmãos, as necessidades. Porque aí o irmão vai orar junto com você. Ele vai orar em unidade junto com você. Ele vai orar no mesmo propósito que você, irmão. E Deus vai dar vitória. E Deus vai visitar a tua casa. Deus vai visitar a tua família. Deus, Ele vai fazer uma grande obra. Quando nós oramos juntos, quando nós caminhamos juntos, Deus, Ele dá vitória, mocidade. Quando nós olhamos para o mesmo lugar, Deus, Ele nos visita, batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com o Espírito Santo ainda. Ele ainda renova
Alassome candionevriaçá. Ele ainda derrama do poder dele, ele ainda faz, Rogério. Jesus Cristo, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o Deus de maravilhas. Ele é o Deus de milagres, irmãos. Mas aonde está o problema? Que Deus, ele não opera mais. Está na Bíblia o problema. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas a hoje é a noite, meu irmão, que nós vamos deixar de lado tudo aquilo que não agrada o Senhor, para voltar para o lugar da adoração, o lugar onde a glória de Deus se manifesta, meu irmão, no lugar onde não existe patente, no lugar onde não existe diferenças sociais e classes, não, nós vamos estar na presença do Senhor, aonde não existe, meu irmão, diferença de raças, mas todos são iguais perante o Senhor, aonde todos unidos no mesmo propósito, irá vencer, irá prosperar, irá ter a família abençoada, irá ter a família liberta, irá ter um lar restaurado. Hoje à noite, levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Eu quero profetizar hoje sobre a tua vida, meu irmão. Você não saiu da tua casa hoje para perder tempo, ou para olhar para um jovem ministrando a palavra, não. Você veio hoje aqui porque o Espírito de Deus te trouxe. E eu profetizo sobre a tua vida que você vai sair daqui diferente da forma como você entrou neste lugar. Você vai sair daqui hoje renovado. Você vai sair daqui hoje transformado. Alá, Shomandai, Aserg, Nagai. Hoje é a noite que Deus preparou para você, meu irmão. Não foi você que escolheu vir aqui hoje, não. Foi o Espírito que trabalhou no teu coração e te trouxe. Toda vez que uma vida aceita Jesus aqui, pastor, o Senhor pede que olhe para a igreja. E o pastor diz: aí está a tua. E todo mundo aplaude ao Senhor. Família não desampara. Família cuida. Família ama. O filho pode ser o pior, a ovelha negra, pode roubar, ser preso, a mãe vai sempre amar. Os irmãos vão sempre interceder, os irmãos vão sempre dar a mão. E nós hoje aqui, nós somos uma família, meu irmão. Eu preciso aprender a te perdoar, e você precisa aprender a me perdoar, porque como já foi dito aqui, Jesus está voltando, e a volta dele é para uma igreja pura, lavada, remida no sangue do Cordeiro, uma igreja unida, uma igreja família, uma igreja que ama. Aleluia. Se é para aplaudir, aplauda glorificando ao Senhor, aplauda engrandecendo a Deus. Alabaxomi ganchonergia. Porque nós cometemos muitos erros assim, e eu sou o primeiro deles. Porque lidar com pessoas é algo difícil. Mas existe uma diferença, Valtinho, entre amar e exortar quem você ama. E dificilmente, pastor, as pessoas não conseguem enxergar isso. E eu sei o quanto o Senhor sofre, eu sei o quanto o Senhor sofre, o quanto o Senhor sofre. Porque às vezes, meu irmão, o amor faz você ser duro. Esses dias eu tive um problema difícil. O meu filho Vinícius, 5 anos e 3 meses, sempre amou a escolinha, mas missionária, mas sempre amou. Só que a coisa começou a ficar séria.
Não quero ir para a escola, papai. Por quê, filho? Porque tem que fazer o cabeçalho. Porque tem que fazer lição, papai. Eu não quero mais ir para a escola. Eu quero ficar em casa assistindo filme com a mamãe. E a mamãe disse: não, filho, a mamãe não assiste filme, a mamãe lava a louça. Ele: não, eu quero ficar com a minha família não me quer. Olha isso, irmão. A chantagem dele é: eu amo a minha família, eu quero a minha família. Eu peço para ele dormir na casa da minha mãe, para poder, pastora, quebrar aquela coisa de tão apegado que ele é. 2 horas da manhã ele fala: eu quero a minha família, eu quero a mamãe e o papai. E ele começou a dizer que não queria mais ir para a escola, porque ele queria ficar com a família dele. E de momento, é uma coisa linda o biquinho dele, e ele falando: eu quero ficar com a minha família. Só que eu, como pai, eu olho nas consequências. Eu olho lá na frente. E vocês jovens, sabem o quanto eu sou quadrado e radical. Eu falei: filho, você não quer ir para a escola? Ele falou: não, papai. Você não quer aprender, filho? Ele falou: não quero, papai. Eu falei: então vem aqui. Eu peguei um vídeo no YouTube, meu irmão. E eu mostrei para ele a pobreza da África. E ele ficou sério olhando aquilo. Eu falei: filho, sabe o que é isso? Quando a pessoa não estuda, quando a pessoa não trabalha, ela não tem dinheiro para comprar comida. Ela fica pobre. Ela não tem futuro. Ela passa fome. E ela fica desse jeito. E ele: papai, eu não quero ir para a escola. E eu tive que ser mais duro com o meu filho. Eu falei: você não quer, filho? Ele: não quero. Eu falei: vamos. E chegou na escola, ele chorou, pastora. E eu sempre amei criança que se joga no chão. E ele se jogou no chão, irmãos. E chorou. Eu falei: filho, escolhe, filho. Escolhe ou casa? Casa, papai. Falei: tá bom, então você vai para casa, filho. Eu tranquei ele no quarto, irmãos. Depois você me chama de ruim. Mas ele ficou sem televisão. Ele só saía da cama, pastor, para poder almoçar e para poder jantar. Eu tirei todos os privilégios dele. Dei uma chineladinha de leve. Né? Minha mãe não gosta hoje, mas quando era eu, irmão, ó. Ela fala: tu é duro, César. Só que não, quando era eu, o chinelo ia. Só que eu fiz isso porque eu amo meu filho. Porque eu quero o futuro dele bom. Eu quero ver ele bem sucedido. Eu quero ver ele um homem temente a Deus, um homem de Deus. Só que antes de tudo, pastor, eu precisei conversar com a Karen. E aí, Karen, o que a gente vai fazer? E mãe é uma bênção, irmãos. A Karen olha e faz biquinho junto com ele, pastora. Só que nós precisamos entrar num acordo. Nós precisamos pensar junto, Valtinho, para educar o nosso filho. E assim é na igreja. Existem aqui líderes, existem aqui pastores, que às vezes você vai bater o pé, você vai chorar, você vai gritar, você vai falar: eu não quero, eu quero assim, eu quero desse jeito. Só que lá na frente você vai enxergar, meu irmão, que você estava errado. E tudo isso é para o teu crescimento e para o crescimento da obra do Senhor. Não adianta a gente estar aqui hoje com pensamentos opostos. Não adianta nós estarmos aqui hoje
num culto que é uma homenagem para o Senhor, com intenções diferentes. Não adianta a gente vir de domingo, de segunda e de quinta e não tiver o mesmo objetivo. Mas hoje eu quero profetizar sobre a tua vida neste lugar, meu irmão. Que o teu objetivo e o meu objetivo vai passar a ser diferente na presença do Senhor. O meu olhar para o meu próximo vai passar a ser diferente, pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus Cristo. E isso, irmão, nós aprendemos errando. Isso nós aprendemos batendo a cara. E eu quero que você se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Luiz, eu sei que você preparou, varão. Sei que você preparou tudo. Mas desde quando o Valtinho me convidou, veio um hino no meu coração que eu sei que é você que canta. Tá? Eu queria que você louvasse o Jardim da Inocência hoje. Tá? Eu queria que a mocidade louvasse também junto com o Luiz. Porque é dia de voltar para o jardim, meu irmão. É noite de voltar à presença do Senhor Jesus. Eu estou vendo muita gente aqui, pastor, aqui já fez parte da mocidade. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E os meus melhores momentos ministeriais e espirituais eu vivenciei aqui dentro, irmãos. Eu vejo jovens hoje perdidos. Eu vejo jovens hoje corrompidos. Eu vejo hoje famílias destruídas, meu irmão. Eu vejo hoje líderes caindo. Eu vejo hoje um povo dividido, missionário Amazé. E sabe o que é isso? Sabe o que resulta tudo isso que nós estamos vivenciando hoje? Na igreja contemporânea? Na igreja do século 21? A falta de comunhão e a falta de unidade. A falta de unidade faz você observar o pregador e não a palavra. A falta de unidade faz você observar o louvor e não o que é louvado. A falta de unidade faz você criticar e não ajudar. A falta de unidade faz você apontar todos os erros, mas não faz com que você traga a solução para os erros e para os problemas. Isso tem gerado um fracasso na igreja do século 21. Isso tem trazido, irmãos, momentos difíceis para o cristão do século 21. E hoje é uma mensagem de reflexão para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. E eu quero encerrar falando do versículo 12, do capítulo 4. Quando Deus ele traz a mensagem para o povo de Israel, dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Isso não é escatológico. Não. Isso não é para a volta de Cristo, não. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Deus ele queria se encontrar com a nação, mestre Wagner, meu professor. E Deus pediu para que o povo se preparasse, porque Deus ele queria ter um encontro com o povo dele. E o Espírito de Deus ele ministrou ontem esse último versículo ao meu coração. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Eu quero que você levante a tua mão para cima em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Debaixo da autoridade do Senhor, inspirado
pelo Espírito Santo de Deus. Prepara-te, ó igreja, porque é tempo de se encontrar com o Senhor. Prepara-te, noiva minha, diz o Senhor, porque é tempo de se encontrar com o Senhor. Ala some andioquia séria. É tempo de conhecer a Deus, irmão, na essência. É tempo de conhecer ao Senhor na sua verdade. É tempo de conhecer ao Senhor. Alassou que anamandaia. E às vezes para conhecer o Senhor, o processo é difícil. Às vezes é através do aperto. Às vezes é através da enfermidade. Mas a palavra do Senhor hoje para você é: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o teu Criador. Prepara-te para se encontrar com o soberano, poderoso. Eu quero orar por você. Enquanto os músicos se preparam, antes de fazer um apelo, eu queria chamar alguns jovens aqui na frente, se os senhores me permitirem. Eu queria que o Murilo viesse aqui na frente, em nome de Jesus, Murilo. Eu queria que a Natália viesse aqui. Eu queria que o Rodriguinho, em nome de Jesus, viesse aqui. Eu queria que a Jéssica, se alguém pudesse ir lá no Data Show, viesse aqui em nome de Jesus. Queria que o Kleber, cadê o Kleber? Viesse aqui em nome de Jesus. Eu queria que o César viesse aqui em nome de Jesus Cristo, junto com a esposa Daniela. Eu queria que a Viviane viesse aqui, Viviane. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Queria que a missionária Mazé viesse aqui, missionária. Em nome de Jesus. A Carol, viesse aqui na frente em nome de Jesus. Os jovens que estão na nave da igreja, que já fizeram parte dessas mocidades. Vinícius, moço do nome bonito, vem aqui na frente em nome de Jesus. Todos aqueles que já fizeram parte um dia. O Jefferson, vem aqui na frente em nome de Jesus. Juan, vem aqui na frente, a esposa do Jefferson, vem aqui na frente em nome de Jesus. Patrícia, Priscila, vai me ajudando aí, querido, em nome de Jesus. Vem, jovem, você que está aí na nave da igreja, vem que tem vitória para você aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Rauana, glória a Deus. Eu queria que a igreja levantasse as mãos. Marina, cadê a Marília, Kleber? Traz a Marília também. A Marina, mas a Marília, a digna esposa do varão. Vem aqui na frente, Marília, em nome de Jesus Cristo. Eu queria só simplesmente falar algo para vocês. Que tudo isso que vocês estão vendo, uma festa de 10 anos, Valtinho, ela não é construída por líderes. Líder não constrói nada sozinho, pastor. E cada um de vocês tem um dedo aí. Tem uma parte de tudo isso, Raquel. Cada um de vocês é parte dessa história. Uma história escrita por Deus. E eu sei que cada um de vocês tiver um momento sobrenatural da parte do Senhor. Cadê o Maurício? O Maurício está aí? Maurício, vem aqui na frente em nome de Jesus, varão. Não se esconde não, querido. A Pamela já está aqui. E eu quero que a mocidade louve ao Senhor junto com o Luigi. Porque hoje é noite de voltar para o jardim. Existem muitos jovens que não estão mais na presença do Senhor hoje. Meus amigos e teus amigos. Alguns deles estão em situações que só a graça do Senhor para alcançá-los.
E nós sabemos disso. Mas hoje nós estamos aqui como um corpo unido, bem ajustado, em unidade, para adorar ao Senhor, para voltar para o jardim da adoração, para voltar para o centro da vontade de Deus. Para exercer aquilo que o Senhor tem confiado nas vossas mãos. Porque tem jovens hoje aqui na frente que estão estacionados e sabem que Deus não chamou para ficar estacionados. Mas hoje é a noite de um divisor de águas, onde Deus vai trazer um renovo. Meire e Alexandre, venham aqui na frente em nome de Jesus. Deus, Ele ministrava ao meu coração, pastor, que Ele vai dar sinal na terra. Deus, Ele vai trazer renovo nessa noite. Deus, Ele vai renovar a tua vida. Luiz, comece a louvar ao Senhor, querido. Deus, Ele habita ao meio dos louvores. Mocidade, estendam as mãos para os seus amigos, para os seus companheiros de ministério. Aleluia! Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Deus tem renovo aqui hoje. Deus tem libertação. Jovem, saia do seu lugar e vem ministrar aqui em nome de Jesus. Deus tem unidade aqui hoje. E não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade. Seja ministrado por Deus, seja tocado pelo Senhor hoje. Seja liberto, restaurado, renovado em nome de Jesus. E não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade tenho de te ver ao entardecer, conversar contigo dos dias, Senhor, pegar em tuas mãos, voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi
Jesus, jovem. Seja visitado pelo Espírito de Deus. Deus está quebrando cadeias aqui hoje. Deus, Ele está trazendo vitória para o teu povo. Que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade! Aleluia! Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra. Aleluia! E te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Aviva, Senhor, a tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a mocidade. Aviva, Senhor, os obreiros. Aviva, Senhor, os pastores. Aviva, Senhor, os ministros. Aviva, Senhor, os músicos, Senhor. Ah, que vontade, Aleluia, de andar contigo, aleluia, pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos renova, e Jesus, voar renova, pela Jesus, imensidão da renova, terra Jesus, e te batiza com o teu Espírito, Senhor. Ah, que vontade de Aleluia, dizer a ti tudo que aprendi neste jardim. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar. Renova, Jesus, renova, Jesus, aleluia. Que vontade de dizer a ti tudo que aprendi. Deus está renovando aqui hoje. Esse jardim, Deus está renovando aqui hoje. Deus, Ele está restaurando hoje. Deus, Ele está trazendo quebrantamento para os jovens. Deus, Ele está manifestando na glória dEle hoje. Aleluia. Jardim da